Mas se eu pudesse te dar um conselho, o meu conselho seria esse que eu te dei aqui. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, sempre diga ao Senhor: eis-me aqui. Sempre diga ao Senhor: estou disponível ao Senhor. Amém? Estou disponível ao Senhor. Quando nós olhamos para a igreja, amado, nós entendemos que o caminho da igreja é um caminho aberto e há lugar para nós todos. Todos nós vivemos a glória de Deus. Não existe maior ou menor em nosso meio, amém? Mas nós estamos todos no mesmo nível. E se pudéssemos juntos dizer algo, nós diríamos: somos pobres de espírito e queremos mais do Senhor. Temos sede, temos fome, queremos revelação da palavra, revelação de quem Ele é. Queremos ser encorajados pela verdade dEle. Se eu pudesse dar um segundo conselho para a igreja, talvez o conselho seria: Iparra 1, 2, seria a decisão que você tomou com a paz no coração. Nunca destome ela quando seu coração estiver aflito. Quando você estiver cheio de paz e você disser algo: eu quero isso para a minha vida. Quando chegar o vendaval, não tenta se decidir em algo, não se decida, não desfaça no vendaval aquilo que você começou na paz, amém? Espere a paz chegar, para depois você tomar uma nova decisão, amém? Leve isso para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, como pai, como mãe, no ministério, no seu trabalho. Leve isso com você. Nós recebemos um novo jovem na nossa reunião pastoral agora sábado, e eu fiquei meditando sobre isso, né? Eu falei: se eu tivesse apenas uma palavra para dar para ele, eu diria: está consumado. Mas essa palavra Jesus já deu, né? Então eu vou dar uma minha. E eu compartilhei essas com ele. Eu falei: eu acho que isso nos leva, né? Depois eu fiquei perguntando: se eu perguntasse a Paulo qual seriam as últimas palavras dele. E aí eu perguntei isso também, mas eu não encontrei ainda exatamente o que. Mas eu vou encontrar o que Paulo diria para nós como igreja, quais seriam as últimas palavras, né? Ou se fosse para ele nos dar um conselho, qual seria o conselho de Paulo, um único conselho. Mas o que eu vejo é em 2 Timóteo, se puder publicar para nós, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Nós vemos algumas coisas registradas na palavra de Deus, que nos mostra a respeito da igreja, a respeito de nós, a respeito da nossa jornada, da nossa vida. Em 2 Timóteo 4,10, diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Pode parar aí mesmo. E aí nós vemos o primeiro aspecto. Um aspecto onde eu quero compartilhar contigo, e nós vemos que muitas vezes na nossa caminhada, talvez você já tenha passado por isso, talvez ainda não, mas eu estou certo de que você vai passar, ainda mais mediante decisões corretas que você toma, leva a se viver dessa forma. Mas eu vejo que um dos desafios para a nossa vida hoje, para a vida da igreja, é viver o desânimo. E não somente viver o desânimo, como vencer o desânimo, amém? É uma jornada, é algo que nós precisamos de respostas e de direção em relação a isso. E quando eu falo de desânimo, eu falo de sensação de prostração, que tira o prazer da vida, que tira a vontade de viver.
Esse dia eu perguntei para uma pessoa e falei: qual que é a sua perspectiva de vida? O que você vê para a sua vida? Ela disse: esses dias eu estava com vontade de morrer. Estava pensando que talvez o melhor caminho seria morrer logo. Mas nós percebemos que a perspectiva diante de uma vida, a sensação, para essa pessoa acaba sendo uma sensação onde o prazer da vida já não há mais, a alegria em se viver não há mais. Porque muitas vezes as coisas continuam acontecendo ao seu redor, mas simplesmente o coração começa a ser endurecido e a pessoa ela passa a se tornar indiferente a tudo. Tudo tanto faz, tudo tanto fez. E mesmo as coisas acontecendo com intensidade, o calor, ele deixa de queimar, deixa de... Quando nós olhamos para esse versículo que nós lemos em 2 Timóteo, nós vemos que Demas me desamparou. E aí, eu acredito que seja o meu versículo 1 cabe muito bem nisso, ou talvez o 1:2, que diz: aconteça o que acontecer, diga: eis-me aqui, ó Senhor. Porque Paulo investiu na vida desse homem, desse Demas, né? Paulo discipulou, orientou, supriu, deu direção, investiu horas, investiu a vida dele ali. Mas nós vemos que Demas não deu continuidade. Vemos que Demas, em algum momento na caminhada, ele se perdeu, ele fraquejou, não conseguiu encontrar forças. E eu gostaria de te dizer algo: na sua vida cristã, amado, isso vai acontecer demais. Na jornada que o Senhor tem para você, na quantidade de vidas, de pessoas que vai envolver o seu dia a dia, isso vai acontecer muito, muito, muito. E por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo para quê? Para te preparar, não é para dizer assim, tenha maturidade a lidar com situações como essa. Não pense que é o fim, mas entenda que Jesus, ele continua sendo o centro, amém? Então mesmo diante de uma jornada, diante de uma caminhada, quando você perceber que algo mudou, e que uma pessoa que estava ali no seu lado, dizendo que investiria em você, que estaria com você, que você poderia contar com ela, e apesar do discurso ser muito lindo, muito belo, no dia que essa pessoa virar as costas para você e pensar somente nela, somente naquilo que faz ela feliz, somente naquilo que traz prazer a ela, tenha maturidade para lidar com essa situação, tenha liberdade, tenha maturidade para liberar o perdão. Porque às vezes as pessoas elas ficam chateadas por um determinado assunto, mas se eu não libero o perdão, agora não é mais uma pessoa chateada, são duas. Então somente o perdão pode escalar isso em relação ao Senhor, amém? E Paulo, ele passou muito por isso. Eu quero colocar Timóteo 4,14, pula 4 para mim, por favor. E aí diz: Alexandre, o latoeiro, casou-lhe muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas boas obras, as suas obras. E aí nós vemos um desampara, o outro gerou males. Eu quero ir para o versículo 16, que diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. E aí nós vemos aqui Paulo, nós vemos um discurso onde Paulo ele tem um sentimento aqui. E o sentimento não é de que tem um monte de gente aliançada ao lado dele. O sentimento de Paulo aqui não é que todo mundo está correndo junto com ele, que todo mundo está falando: Paulo, nós vamos romper, nós vamos avançar, nós vamos conquistar o feital, e esse lugar vai ficar pequeno. E talvez um dia disseram isso para Paulo, mas o sentimento que ele tem aqui nesse momento não é esse. É um sentimento contrário, um sentimento de que as coisas não estão indo muito bem.
E aí eu pego um conselho, não está escrito na Bíblia, então não necessariamente leve isso. Você pode escolher entre sim ou não. Mas eu disse para você que se você assumir alguma responsabilidade, você vai passar por coisas que você não passaria se não tivesse assumido, certo? Eu disse isso. Mas somente após você assumir e passar, você vai ter o que compartilhar. E nós vemos Paulo diante de uma jornada em Cristo Jesus, da edificação da igreja. Se hoje nós estamos onde estamos, Paulo ele tem um impacto direto nisso. Mas nós vemos que esse homem ele passou por situações onde antes todos me desampararam. No final da sua vida ele diz: eu combati o bom combate. Amém? Ele traz um versículo dizendo: eu passei por algo, eu guardei a carreira, eu guardei a fé, E aí a gente percebe que ele só tem isso para compartilhar conosco, dizendo: eu combati, eu guardei a fé, porque ele passou por situações, e talvez não situações tão legais. Mas o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que o desânimo, ele vem, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: o desânimo vem. Sabe quando o desânimo vem? O desânimo vem quando nós combatemos batalhas, no qual o período dessa batalha, ele se torna mais do que o planejado. Talvez a questão seja uma gravidez, e diz: eu vou engravidar. E diz: vamos engravidar? Vamos, amor, vamos. E aí o casal está na vibe da gravidez, e de repente passa um mês, 2 meses, 3 meses, e não vem. 4 meses, não vem. E aí fala: será que está acontecendo alguma coisa aí? Mais um mês não vem, 1 ano não vem. Começa a ir atrás de médicos e nada acontece. E aí esse casal começa a passar por uma situação, por um tempo no qual ele não esperava. E toda vez que nós passamos por momentos assim, o desânimo vem. Talvez seja a questão do emprego, e você ali está trabalhando, e de repente você é mandado embora, mas você está em Cristo Jesus e convicto da vitória, e fala: Senhor, amanhã eu tenho um emprego, as portas vão se abrir, tudo vai dar certo. E aí de repente você até pega um seguro-desemprego ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí esse emprego não aparece, a parcela começa a terminar do seguro-desemprego, você começa já a se preocupar, dizendo: e agora? E aí acaba a parcela do seguro-desemprego, e você começa a se colocar numa situação aonde a porta de trabalho não se abre, e aí você precisa de um sustento, precisa de um suprimento, e o tempo no qual você estimou para essa batalha, ela se torna uma batalha com um tempo um pouco mais no qual você não esperava, e aí o desânimo vem. Às vezes você pode estar empreendendo, e diante do seu empreendimento você tem algo ali que você diz: em tal período eu vou ter um retorno sobre isso. Mas o mesmo acontece. Às vezes você está lutando pelo seu casamento e dizendo: eu acredito nas promessas de Deus, eu acredito que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu acredito naquilo que Deus tem no meu lar, na minha família, na vida dos meus filhos, eu acredito. Mas dia após dia as brigas continuam, dia após dia, ou o filho, ou o marido, ou a esposa, um deles não quer se entregar ao Senhor, e aí os meses vão passando, os anos vão passando, e a batalha no qual você havia decidido lutar, você começa a perceber que pelo período que você não esperava, o desânimo vem. Então eu posso citar inúmeras situações no qual nós vivemos, que muitas vezes nós estamos convictos, mas por um período às vezes um pouco extenso dessa batalha, nós não suportamos esse período e logo nos vemos desanimados. E o resultado do desânimo, ele tem sido cansaço para a alma, uma alma cansada, uma alma fadigada. Mas Paulo ele diz algo muito precioso.
E Paulo diz para não nos cansarmos de fazer o bem. Amém? Paulo diz para não nos cansarmos de fazer o bem. Eu quero coloca para nós o versículo número 17, passa o 17. 2 Timóteo 4,17. Isso. Mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me. Quem fortaleceu ele? Quem? O Senhor. Amém? É a chave. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, independente da área que seja, só existe um que fortalece. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fique livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Mas dentre os conselhos de Paulo, dentre a escritura, Paulo diz o seguinte: Paulo diz para não nos cansarmos de fazermos o bem, porque no seu tempo nós ceifaremos. No tempo de quem que nós ceifamos? No tempo de Deus, amém? No tempo de Deus nós ceifamos. Então Paulo diz: não se canse de fazer o bem, porque no seu tempo nós ceifamos. Mas nós só ceifaremos se não desanimarmos, se não pararmos, se não paralisarmos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu quero te mostrar isso, está lá em Gálatas. Se quiser abrir a sua Bíblia, Gálatas capítulo 6, versículo número 9. Ele registra exatamente essa verdade como conselho da igreja. Porque ele está dizendo o que? Ele está dizendo, diante daquilo que hoje você é em Cristo Jesus, diante daquilo que você faz como bem, ele está dizendo assim, ele está dizendo: o Senhor proverá na sua vida, irmão. O Senhor proverá na sua vida. Entretanto, existe uma chave do reino para nós aqui. E a chave do reino é o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos. Amém? Se não houvermos desfalecido, se não houvermos dito ao Senhor: eu não quero mais isso, eu não quero fazer mais isso, agora eu vou fazer, agora eu vou numa outra direção, eu não quero mais isso para a minha vida, agora eu vou viver assim. Então a palavra de Deus diz que, primeiro, não se canse. Segundo, a seu tempo você ceifará. E terceiro, você só ceifará se você não paralisar, se você não for desfalecido. E muitas vezes você se vê na educação dos seus filhos, e você educa, e você direciona, e você ama, e você tem feito as coisas certas. Muitas vezes você se pergunta: onde é que eu errei? Onde é que eu falhei? E o sentimento que você tem é que de algum momento da vida você errou, que em algum momento você falhou. Mas eu quero te dizer que você está fazendo as coisas certas, e diante das coisas certas, muitas vezes, você não tem visto esse resultado, e pelo fato de não ver esse resultado, parece que tudo aquilo no qual fazemos, realizamos, nada disso tem diferença, nada disso faz diferença. Mas o Senhor, Ele te diz algo: não se canse, não se canse, não se canse. Você vai colher, você vai colher e você vai colher. Quando nós olhamos para o Senhor, amado, e eu vou falar um pouco mais disso no domingo que vem, quando nós colhemos algo, nós precisamos entender, amados, que a base
dessa colheita na nossa vida, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando daquilo que está ao nosso redor, estou falando da nossa família, eu estou falando do quanto nós somos abençoados em nossa casa, em nossa vizinhança, como igreja, como ministério. A nossa colheita provém do Senhor. Eu quero te dizer algo. O que é que aquele povo no Egito plantou para colher maná do céu? O que aquele povo lá atrás, ele plantou para colher cordoniza do céu e comer até sair carne pelo nariz? Pelo que eu vi, estava escrito que eles estavam reclamando, dizendo só pão. Todo dia pão, tio. Rapaz, lá a gente tinha carne. Foi isso que eles plantaram, mas veio o maná, mas veio a carninha, o churrasco. Então a nossa esperança estando no Senhor, você olhando para Cristo Jesus, crendo na esperança, crendo que é Ele que faz, que é Ele que supre, que é Ele que dá direção. E tirando essa responsabilidade de você, mas colocando essa responsabilidade no Calvário, no quanto você é abençoado por Jesus, você vai colher, amém? Você vai colher. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, olha para ele agora no olho dele, se prepara e fala assim, não vai colher, você vai falar assim para ele, ó. Deus vai restaurar a sua vida. Fala assim para ele, Deus vai restituir sobre a sua vida tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, 7 vezes mais. Aleluia, aleluia. Deus vai restituir todos os anos da sua vida que você viveu. Se você tem um sentimento de que algo foi perdido, Deus vai trazer isso de volta para você. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Ele é bom. E quando nós olhamos, nós vemos que o melhor a se fazer não é deixar com que o desânimo venha paralisá-lo, ou que o desânimo venha levá-lo a desistir. E nós vemos que muitas vezes pensamentos negativos começam a vir como: eu acho que eu não deveria estar aqui, eu acho que eu não deveria fazer isso, eu acho que fiz uma escolha errada, eu acho que... Isso são pensamentos negativos que provêm de um desânimo, que provém de uma dor interna, de algo que começa a surgir, até o ponto que te remova daquela posição no qual você estava. Quando nós estamos diante de um cenário, de uma decisão que nós tomamos no Senhor, diante de paz, de chamado, de propósito, de convicção daquilo que Deus é, na minha família, eu como sacerdote do lar, no ministério que o Senhor tem confiado, no meio da igreja, como uma célula, nos grupos que o Senhor tem feito, quando eu tomo uma decisão, eu estou numa posição, amém? E existe uma movimentação para frente, diante de um novo desafio que eu amo, e é o que eu peço ao Senhor nas minhas orações todos os dias: Senhor, me leve ao desconhecido, me leve a viver coisas que eu nunca vivi. Ou eu posso estar nessa posição que foi minha primeira escolha, e diante de desânimo, diante de dor, diante de sofrimento, diante de pensamentos negativos, eu dar um passo para trás e achar que esse passo que eu dei para trás, agora as coisas estão mais tranquilas. Mas isso não é verdade. Nós somos chamados a crescer no Senhor, amém? Nós somos chamados a crescer no Senhor. E quem tem filho sabe disso. Quem tem filho sabe. O filho nasce, o seu primeiro filho, qual que é a sensação de uma mãe que tem o filho pela primeira vez? E ela, meu Deus, como é que eu faço? E ela já tem aquele instinto e vai fazendo, e vai realizando. Mas de repente vem o segundo filho, qual que é a sensação do segundo filho? Agora, enquanto eu cuido de um, eu preciso cuidar do outro. E agora o meu tempo, que antes era só meu, agora o tempo, eu tomei uma decisão e disse: eu vou viver a vida que recebi em Cristo Jesus, amém.
De repente eu tive um filho, eu dei um passo agora, e agora as minhas responsabilidades são maiores. Agora os meus desafios são maiores. Agora minhas dúvidas, às vezes, a gente escuta até mãe dizendo, pô, eu nem deveria ter tido um próximo filho, eu nem deveria ter, porque as coisas começam a vir, pensamentos negativos começam a vir. Mas às vezes ela dá mais um passo e ela tem um próximo filho. E o que acontece com essa mãe? Ela cresce, amém? E quando ela chega no patamar de vó, como é que ela está? Como é que está a maturidade daquela que foi a mãe pela primeira vez, agora já é vó? Ela está surfando, né? Perguntaram para minha sogra hoje, falaram assim, essa paciência você tinha lá atrás? Ela falou, não. Lógico que não, é uma mulher muito mais madura hoje, amém? É nítido isso. Qualquer vó hoje é muito mais maduro. Já avançou, já passei, já lidei com cada situação que você não faz nem ideia. Agora eu estou surfando na onda já. E quando se fala de Deus, eu estava falando com o Vitinho lá embaixo, antes de começar esse culto, eu disse, Vitinho, hoje eu saio de casa, eu falei, 5 horas eu vou estar lá. De repente a gente está saindo, aí tem que trocar uma, tem que trocar outra, esqueceu isso, volta para trás e tal. E eu falo, meu Deus. E aí eu falei para ele, mas um dia as minhas filhas vão crescer. E eu vou ser muito mais maduro. Eu aprendi a lidar com situações dificílimas. Então o Senhor ainda tem muitas coisas para a minha vida que Ele está me preparando hoje. O Senhor tem muitas coisas para a sua vida, no qual Ele está te preparando hoje. Então não permita que pensamentos negativos tomem a sua mente, mas seja encorajado pela palavra de Deus, pelos sonhos de Deus para você, pelo propósito de Deus para você, pelo chamamento de Deus na sua vida. Alguns dizem, já cansei de esperar esse milagre, já cansei de esperar Deus realizar isso na minha vida. Estou desanimado demais para buscar a bênção o tempo todo, ficar buscando a bênção e nada muda. Mas se nós como igreja permitirmos esse pensamento em nossa mente, isso trará desânimo, isso trará cansaço, isso irá descorajar você. O que eu quero te dizer aqui, amados, é que o cansaço, o desânimo, ele não vem de uma hora para outra, ele não acontece automaticamente. Estou cansado. Não é assim que acontece. Ele entra na nossa vida quando nós permitimos que ele entre. Lá no Parque das Américas está tendo um projeto social de administração. E diante desse projeto eles tiveram um desafio, um exercício. E aí tinham que colocar lá nesse exercício qual que era a pessoa que você mais admirava. E aí a filha do pastor Daniel, a Bela, colocou, eu admiro o meu pai. Eu admiro meu pai porque ele sai 4 horas da manhã, porque eu vejo ele voltando, ele cuidando da família, ele cuidando da igreja, ele cuidando das responsabilidades, preocupado com os irmãos, multiplicando a finança dele não somente com a gente de casa, mas também com toda a igreja. Sempre que ele tem a condição, ele multiplica a finança dele, divide para todos. A pessoa que eu mais admiro é ele, porque eu nunca vi ele reclamar. Mas o porquê ele chegou nesse nível, amados? Por que um filho chegou a um ponto de olhar para o pai e reconhecer o pai nesse patamar? Por quê? Porque não deu a mente, não permitiu que a sua mente entrasse o desânimo. Você acha que em algum momento passou na cabeça de desistir daquele homem? Sim ou não? Claro. Quando a gente lida com situações difíceis, amado, o nosso corpo, a nossa mente, ele tende a levar-nos ao desânimo, tende a nos levar a um pensamento de que acho melhor parar. Eu acho melhor, mas deixa eu te dizer algo, o Senhor tem muito mais. E quando nós paramos de olhar para o problema e olhamos para Cristo Jesus, a nossa solução é eterna, tudo muda. Tudo muda. Eu quero ler um texto contigo lá em 1 Samuel,
1 Samuel capítulo 30, versículo número 1 ao 8. Nós vemos que Davi está enfrentando algo aqui nesse texto. Ele estava fazendo as coisas certas, mas o resultado positivo ele não vinha. O profeta Samuel, ele entrou na casa de Davi, e ali estava procurando alguém para ungir como rei. E ali ele não encontrou, de repente vem Davi com 17 anos, e Samuel unge ele, reconhece ele que ele será o rei. Mas diante de uma promessa para com a vida dele, os anos passaram, as coisas aconteceram, mas ele não recebia esse reinado. A palavra de Deus diz que ele matou um gigante, mesmo matando um gigante, ainda anos depois, ele assumiu esse compromisso. E aí nós vemos que diante disso, Davi passou por uma situação muito difícil na sua vida, e diante dessa situação difícil que ele passou, ele ficou perambulando pelo deserto, e diante desse momento que ele estava ali perambulando pelo deserto, um dia Davi recebeu ali, na caverna de Adulão, 600 homens. Quero ler a história contigo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia de Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, tinham ferido a Ziclag e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estavam queimadas a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ioná e a Gisrelita, e Abigail, a mulher Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, nós vemos na história novamente Davi diante de uma situação muito difícil, diante de um momento muito delicado, onde o que eles queriam fazer com Davi? Matá-lo a pedra. E diante desse momento nós vemos que o quê? Por que queriam fazer isso, amado? Sabe por que queriam apedrejar Davi? Porque todo o povo estava amargurado. Amém? O que a Bíblia nos ensina? Ensina o seguinte, que quando alguém chegar em você e falar de outra pessoa mal, sabe o que significa? Não é que a outra pessoa está com problema, é que ela está amargurada. Amém? Amargurada. Escute ela. Fala, posso orar por você? Amém? Estenda suas mãos e libera a cura sobre a amargura dela. Amém? Isso é igreja. Eles só queriam fazer aquilo com Davi porque eles estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: traze-me, peço-te aqui efode. E Abiatar trouxe efode a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E ele disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Quando a gente olha para esse texto, nós vemos que Davi ainda não era rei, e embora Deus já havia lhe prometido, amém? Deus havia feito uma promessa de que ele reinaria, de que ele receberia algo grande, governo sobre a vida dele. Entretanto, ele estava passando por uma situação boa ou ruim? Ruim. Diante de uma promessa de Deus para a vida dele, ele estava numa situação fácil?
ou numa situação difícil? Difícil. Mas somente assim ele teria o que compartilhar na frente, amém? Entenda isso, descansa no Senhor. Descansa no Senhor, independente da situação que você viva, diante do ministério, diante da obra de Deus, descansa no Senhor, olhe para o Senhor, se fortaleça no Senhor, o seu Deus. Nós vemos nessa história, amados, que o profeta Samuel havia morrido e Saul ainda era o rei. E nós vemos que Saul, em certas ocasiões, tentou até matar Davi. Nós vemos que o estresse de Davi era tremendo, amados, porque Davi, quando ele estava numa caverna ali fugido, ele recebeu os seus valentes. Quem eram os valentes de Davi? Só pessoa, gente boa. Não, eram pessoas com depressão. Quem foi lá se esconder, sabe quem era? Pessoas que saíram fugidas do reino, porque deviam, tudo endividado, e falou: a gente precisa fugir desse lugar. E foi lá se encontrar com Davi. Sabe como é que Davi colocou esses homens na linha? Chorando aos pés do Senhor. Intimidade com Deus. Mas eu quero aqui avançar e mostrar para você o que produz desânimo. Talvez você tenha esse desânimo, talvez você não tenha. Talvez um dia o desânimo possa vir. Eu quero que você identifique o porquê o desânimo vem. O que produz o desânimo na vida das pessoas. E nós vemos que o primeiro ponto está lá, volta lá em Samuel, 1 Samuel 34, capítulo 30, versículo número 4. A primeira coisa que gera desânimo nas pessoas é a reação de desespero. Quando a pessoa se desespera com algo, quando a pessoa ela se sente incapaz de fazer algo, quando a pessoa ela começa a se sentir de que as coisas não estão indo da maneira que deveria, quando as pessoas elas começam a entender que havia um plano, e diante desse plano as coisas não têm acontecido. Diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Essa resposta muitas vezes é a resposta mais comum diante de uma crise. O que é que você faz diante de uma crise? Chora. E aí nós vemos que diante desses homens, eles choraram até que não tinham mais forças para chorar. E absolutamente chorar, amados, é normal chorar. Ainda mais em situações difíceis. Mas o que nós vemos aqui, o que não é normal é sobrecarregar pelo desespero. Jesus Cristo, no momento em que encontrou a samaritana no poço, amada, aquela mulher, ela vivia num desespero profundo e interno. Ela se escondia da sociedade, ela ia buscar ali a sua água no período mais quente, porque ela sabia que naquele momento não havia ninguém naquele poço. Um desespero profundo que Jesus deu para ela, a água da vida, prometendo a ela que se ela bebesse dessa água, jamais ela voltaria a ter sede. E essa é a água que nós bebemos hoje. É essa água que está à nossa disposição. Então não entre em desespero, mas confie no Senhor. O desespero, amado, ele drena toda a nossa energia. O desespero, quando ele começa a entrar no nosso corpo, ele começa a drenar toda a nossa disposição, toda a nossa vontade. E se nós alimentarmos esse desespero internamente, ele pode se tornar uma autopiedade, onde você acredita que todo mundo está errado, e só você está certo, e você é o coitadinho, e certamente o desespero tomará conta do coração. Então o primeiro ponto que eu quero ressaltar para você aqui é o desespero. Quando você perceber que você está se tornando desesperado por algo, você está correndo um sério risco de enfrentar o desânimo pela frente. Amém? Um segundo ponto
eu procurar culpar alguém. Coloca para nós, 1 Samuel 30, capítulo 30, versículo número 6. Depois de desesperado, ou não necessariamente uma sequência, nós vemos que o que produz o desânimo é sempre procurar um culpado. E aí nós vemos, e Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos, suas filhas, e todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Mas o que eles estavam fazendo neste momento? Toda a culpa é de quem? É do pastor. É culpa do pastor isso aí, né? Você vai ser pastor, hein? Vai zoando, hein? Hã? Pastor Marcelo, futuro líder da igreja do Senhor, né? Amém. E nós vemos que o segundo ponto é o ponto de colocar a culpa em alguém. É culpa de Davi, vamos apedrejá-lo. Ele é o líder, é culpa do líder que faz tudo errado, é culpa do líder que ele deveria ter planejado melhor as suas ações. Depois que ele assumiu a célula, tudo mudou, tudo ficou diferente. Agora as coisas são assim. Agora que ele assumiu o grupo, olha o que nós estamos passando, olha os nossos filhos, olha as nossas filhas, como é que estão. A culpa é dele, a culpa é do exterior. Depois que o homem caiu, e nós vemos isso na palavra de Deus, eu quero te mostrar. Coloca para nós Gênesis 3. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 12. O que Adão diz? A culpa é da mulher que me deste. Caiu, e depois que caiu, amados, nós vemos que o que produz desânimo muitas vezes é pôr a culpa no outro. Mas entenda que quando nós olhamos e lemos, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu a comi. Passa para o próximo. E disse o Senhor a Deus, a mulher, por que fizeste disso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O que aconteceu aqui? Olhou para Adão e falou, Adão. Aí Adão falou, não sou eu não, é minha mulher. Aí olhou para a mulher e disse, mulher, disse, não sou eu não, é a serpente. E aí nós vamos aí, vai culpando, vai culpando e vai culpando. E... Mas o que nós vimos aí? Isso é uma natureza caída. Foi no momento da queda, uma das primeiras reações de pressão, de situação difícil. Então o culpar alguém, ele produz desânimo, porque neste momento que você terceirizou a culpa, você passa por desânimo. Eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho a chance, eu digo, qual que é o problema? O problema é esse, eu falo assim, agora traz o problema para dentro de você. É exterior, é o Jorge, é o Valker, é o Evandro, agora não são mais eles, agora é meu problema. E quando eu trago para dentro de mim, eu tenho controle sobre ele, amém? Agora eu consigo controlar, agora eu consigo resolver. Eu não consigo mudar as pessoas, eu não posso mandar em ninguém, não posso exigir nada de ninguém. Mas quando eu pego isso, trago para dentro de mim, eu tenho controle disso, amém? Então, uma das maneiras de se vencer esse desânimo, essa possibilidade de culpar alguém, é eu trazer isso. E aí nós vemos um terceiro ponto que é consequência, ele diz o quê? Encher-se de raiva e amargura, que são duas coisas diferentes. A raiva, ela dura quanto tempo? Quando você fica bravo, ela dura quanto tempo? 5 minutos. Quem dá mais? 10 minutos. Dizem que o pico da raiva, assim, onde você quer dar um soco na cara de alguém, é 3 minutos. Você sente por 3 minutos isso. E continuar na sua frente. Você já viu a mãe dizendo, sobe daqui, menino, antes que eu te... Ela está sob controle. Ela está falando, se ele sumir por 3 minutos, ele tem chance de sobreviver. Minha raiva vai abaixar e depois nós vamos resolvendo isso aos poucos. Amém? Mas nós vemos que o que produz o desânimo é encher-se de raiva
e amargura, porque quando se fala de um outro sentimento, que é o sentimento de amargura, aí é diferente. A raiva, ela dura 10 minutos, amém? Estudiosos dizem que é aproximadamente 10 minutos com um pico inicial de 3. Sai da frente. 3, vai para 10, se trancou no banheiro, saiu, já tudo bem, amor, tá tudo bem, já tá todo mundo feliz. Mas a amargura, ela é diferente, é um outro sentimento, semelhante ao de inveja, mais ou menos, que acompanha as vidas das pessoas por um período maior. Então a amargura, ela não permanece 10 minutos, mas para algumas pessoas que têm facilidade de perdoar, um pouco menos. Para pessoas que exercitam o perdão, um pouco menos. Mas para pessoas que têm dificuldade em perdoar e não exercita, perdão é exercício, amém? Pisou no pé, me perdoa, claro, tranquilo, só deu uma pisadinha no pé. Então exercita isso com coisas pequenas, que amanhã você vai conseguir fazer isso com coisas grandes, amém? Perdão é exercício, você exercita isso, vai liberando isso aos poucos. Mas a amargura, mas quando se fala de amargura, ela necessita de perdão. E muitas vezes esse sentimento, ele não é por 10 minutos. Ele é por dias, por anos, por uma vida. Quando nós vemos, muitas vezes, nós vemos pessoas que viveu a vida inteira porque foi enganado. Esses dias meu sobrinho, ele descobriu que Papai Noel não existe. Nossa, eu falei alto isso aí. Acabei com o sonho das crianças, né? Foi mal, mano. Mas ele ficou muito triste, amargurado. O filho brigou com a mãe dele, falou: como que você não me disse isso? Fui zoado na escola, meu. E aí ele teve uma oportunidade ali de guardar, né, uma mágoa, ficar amargurado e levar isso para a vida inteira, ou perdoar. A nossa vida acontece isso a todo momento. A gente recebe notícias, acontece situações que aí a gente escolhe quanto tempo nós vamos guardar isso ou se nós vamos jogar fora, amém? Por isso que é importante olhar para Cristo. Quando você olha para Cristo, você fala: é aqui que importa, todo o resto, amém, glória a Deus. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, vamos embora, vamos em frente. Mas errou de novo. Tem gente que fala assim: mas não para de errar, mas não para de fazer, mas não muda, mas não tem jeito. Você vai se cansar desse jeito. Melhor você viver a vida de Deus, melhor você falar: Senhor, pega de fora, traz para dentro e fala: me dá força, já que ela não vai mudar, que eu possa suportar em paz, Senhor, amém? Traz para dentro. Se essa pessoa não muda e ela te entristece pelo fato de não mudar, você traz para dentro e diz: quem vai mudar sou eu aguentava até aqui, agora eu vou aguentar um pouquinho mais, no Senhor, amém? No Senhor, o Senhor pode fazer isso na minha vida, Senhor. Aí você para de terceirizar, volta. E isso funciona com a amargura também, porque a mágoa, a raiva e a mágoa, e está lá no 36, coloca para nós, por favor, volta lá. 1 Samuel, capítulo 30, versículo número 6. Nós vemos isso. Nós vemos que existe um resquício de amargura, e Davi muito se angustiou, né? Porque o povo falava. Aí nós vemos ali, todo o povo estava em amargura, amém? Todo o povo estava amargurado. Pelo fato de eles estarem amargurados, eles queriam fazer algo muito mal. Quando nós olhamos para esse sentimento, nós vemos também na palavra de Deus a questão do filho pródigo. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Nós vemos vários parâmetros dessa história. Primeiro, nós conhecemos a história do filho como o filho que voltou para casa. O filho voltou. Aí tempos depois nós descobrimos: não, ele não voltou, ele nem queria ser mais filho, ele queria ser jornaleiro, né? Ele veio porque tinha fome, não era? Pô, tudo mudou. Pensei que ele tinha voltado para o pai, não. Ele veio com o discurso ensaiado, quando ele falou: pai, pequei contra o céu e contra ti, me faz. Aí o pai falou: bota o dedo no filho. Não, bota o anel no dedo do filho. Coloca a sandália nos seus pés. Vamos fazer uma festa. E não deu nem tempo dele falar, né? Me faz um dos seus empregados. O pai não permitiu isso, ele é meu filho. E aí nós entendemos que o mesmo, com esse pensamento, aí nós olhamos para o filho mais velho que ficou ali angustiado, o filho mais velho que ficou ali triste,
e diz: pô, eu sempre fui o certinho, sempre fiz tudo e cumpri tudo, e agora você recebe ele assim, e ainda dá o anel, né? O filho gastou todo o dinheiro, metade da herança dele, gastou tudo. Quando o filho voltou, recebeu o cartão de crédito de novo, ilimitado, que era o anel que carimbava, estava tudo pago, né? Gastou tudo o dinheiro nosso, agora você deu o cartão de crédito para ele gastar tudo de novo. E aí nós escutamos a história de que o filho que voltou é o filho bom, e o filho que murmurou é o filho mau, que está nas regras e tal, e foi muito soberbo. Mas esses dias eu conheci outra história. E eu falei: meu Deus, essa história não para de se revelar. Onde ela vai nos levar? E eu descobri que Jesus fez essa parábola porque na verdade havia na sociedade dois tipos de pessoas. O tipo de pessoa que olha e diz assim: você está debaixo da graça, e pelo fato de você estar debaixo da graça, agora você pode ir diante do poder de Deus, Ele te conduz, Ele te livra do pecado, e a vida se tornou mais fácil. Você vai, você volta, independente se você voltou como filho ou se você voltou com fome, Jesus é. Mas existe do outro lado um outro tipo de pessoas que diz: não, se Deus deu 600 e tantas leis, é para ser cumprida, porque cumprindo essas leis, você consegue atingir um patamar espiritual de maturidade e tal. Mas o que Jesus está dizendo nessa parábola, é que nenhum, nem o outro o conhece. E eu falei: meu Deus, eu quero mais disso. Porque eu estava do lado do que estava comendo com os porcos. E eu voltei com fome. E eu recebi o Senhor. Eu achei que eu estava desse lado aqui, estava surfando na onda. E eu descobri que não, que o Senhor quer me falar mais. E o que Jesus está dizendo ali é que nenhum, nem outro, os dois estavam na casa. Os dois estavam ali se relacionando com o Pai, mas nenhum dos dois o conhecia. Isso é fantástico. Jesus quer ser encontrado por nós, amém? Não se limite dizendo: eu cheguei até aqui, eu conheci, eu sei. Não. Não se coloque nessa posição, mas diga ao Senhor: eu quero mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua verdade. Mas nós vemos nessa história que o filho mais velho, ele se encheu de amargura. Ele se encheu de tristeza, ele disse: não é justo, eu não quero, eu não aceito. Às vezes é assim. Às vezes um líder olha para o outro e fala: mas aquele líder ali tem regalia, eu não posso, aquele pode, eu não posso. E fica se comparando um ao outro, se enchendo de amargura, gerando desânimo, gerando tristeza, não é isso que o Senhor tem para a igreja. O Senhor não quer amargura no seu coração, o Senhor não quer raiva no seu coração, mas o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Amém? É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor guardou para nós. E eu quero te dizer que hoje é noite de nós nos reanimarmos com o Senhor, amém? Se houver algum resquício, se houver alguma coisa no seu coração, às vezes nem com o irmão, mas com um parente, ou em algum momento da sua vida você passou por uma jornada, passou por algo ficou no seu coração. Hoje é noite de ceia, hoje é festa de multiplicação do nosso Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer que você vai cear aqui lançando fora tudo isso, recebendo a vida de Deus, a vida que Deus te deu para ser vivida, amém? Não é para fingir que está sendo vivida, não, é para ser vivida de verdade, não no exterior. Esses dias, um casal de amigo meu se separou. E aí, após essa separação, né, eu tive a ocasião de estar com a moça. Estava na casa de minha mãe. Em poucas palavras que ela falou, ela foi para prantos assim, uma angústia muito forte no coração, e choro, e começou a chorar, e ela disse: eu quero tirar minha vida. E aí nós oramos por ela, e aí no dia seguinte colocou no Facebook, ela mesmo, foto chupando sorvete, passeando na praça e sorrindo, né? E todo mundo dizendo abaixo no comentário: é assim que se vive, é isso mesmo. E eu pensei: não é isso, não é exterior, amém?
Não é fingir para alguém que eu estou bem, não é isso. Jesus não tem isso para você. Ele não quer que você finja estar bem diante de uma situação ruim, mas se você estiver ruim, vinde a mim os cansados e oprimidos, amém? Se lança aos pés dele, se entrega diante dele, porque o que Jesus tem para nós é de dentro para fora, é de dentro para fora. Não adianta eu estar com um sentimento de morte, tomando sorvete lá no shopping, depois tira uma foto aí que eu estou bem aqui no McDonald's, não é isso. Jesus é muito mais do que isso, amém? Muito mais. Seja sincero com você mesmo, seja sincero com as pessoas que estão ao seu redor, seja sincero com Jesus. A melhor condição nós diante de Jesus é: eu sou pobre de espírito, Senhor, eu quero mais, amém? Eu quero convidar a banda aqui, e eu quero te dizer que Davi, eu compartilhei um pouquinho da história de Davi, mas eu quero te dizer que Davi nunca teria chegado ao trono, amém? Entenda isso. Davi nunca teria chegado ao trono se ele tivesse desistido da jornada dele. Se Davi tivesse dito: eu não quero mais, olha, tentaram me apedrejar, você é louco, está todo mundo falando mal de mim, estou fora, chega, para mim não dá. Ele nunca teria chegado ao trono. E nós lemos por mais de uma vez aqui que Davi, se ele se reanimou, mostrou como ele se reanimou. E é assim que você vai se reanimar hoje, amém?